Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo sobre estratégia, gestão, negócios e M&A. E hoje o tema mescla estratégia e M&A. A gente tem visto, né, ou seja, a gente sempre viu as empresas poderem perpetuar ou seguir em três caminhos, né, que virou até um clichê durante um tempo. O primeiro deles é a sucessão, o segundo, que é uma possível falência, e o terceiro, que é você vender a sua própria companhia. E eu arrisco dizer que os dois primeiros temas foram muito mais tratados quando o tema é estratégia, né, sobre falência e sobre sucessão, foram muito mais tratados do que esse terceiro, que é você pensar a estratégia da sua empresa para ser vendido no futuro. E eu não estou dizendo aqui de ter sorte. Às vezes as vendas são vistas, né, como um processo onde alguém teve sorte de criar uma empresa e aparecer um comprador, mas é fato que nos últimos anos os empresários eles têm se atentado para esse caminho onde eles podem se preparar, podem preparar suas empresas para se tornarem mais atrativas para um potencial comprador no futuro. Então, essa é a primeira provocação, né? Ser adquirido é sorte ou é preparação? Acho que tem dos dois, mas acho que uma coisa que ela é indiscutível é que você deveria estar preparado, sua empresa deveria estar pronta para, caso, seja por sorte ou por competência, você encontre um comprador, você consiga fazer uma venda da melhor forma possível, se for do seu interesse. Eu acho que nesse sentido, a principal mudança é deixar de olhar para a empresa como um conjunto de produtos e serviços, ok? E passar a olhar, pelo menos por algum tempo, durante o seu planejamento estratégico, olhar para a empresa como o produto a ser vendido. Então tem uma mudança de paradigma aqui. Eu deixo de ser ou de me enxergar apenas como um conjunto de produtos e serviços a serem oferecidos e começo a me enxergar como o produto que vai ser vendido eventualmente no futuro, beleza? Então, isso eu vou explorar um pouco com vocês como que isso pode ter impacto no seu planejamento estratégico. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico o que é estratégia, tá? Procura aí o vídeo se você quer entender melhor a estratégia competitiva. Aqui eu estou tratando sobre esse tema que eu estou chamando de Exit First. A estratégia Exit First, ou seja, o exit vindo primeiro no seu planejamento estratégico, tá? E eu acho que é importante para isso a gente refletir, né? O que importa numa transação ou numa empresa que vai ser preparada para ser vendida? Não é só o preço de venda, existem dois outros elementos que importam e muito. Preço, sem dúvida nenhuma, né, o tal do valuation lá, né, que é o processo de avaliação, mas também a gente precisa pensar sobre os recursos que vão ter que ser empregados para que eu atinja esse preço, perfeito? Fazendo uma conta burra aqui. É melhor eu vender por 10 milhões ou vender por 15 milhões se eu tiver que empregar 7 milhões para chegar nisso? Pô, é óbvio que é melhor eu vender por 10, né, num valor menor, mas empregando menos recurso. Apesar de óbvio, às vezes no dia a dia a gente não pensa nisso, principalmente quando o recurso ele vem através de equity, quando eu trago investidores. Então é muito importante pensar que o equity é um recurso do seu crescimento, do seu futuro M&A. E o terceiro fator que importa e muito é o tempo, beleza, pessoal? A gente não pode esquecer que o valor do dinheiro ele muda no tempo. Vender por 100 milhões, posso sempre fazer esse exercício, vender por 100 milhões daqui a 5 anos, se eu trouxer 100 milhões descontando até hoje, a uma taxa de 25% ao ano, por exemplo, que é uma taxa de private equity, uma taxa de desconto private equity, até conservadora para hoje, 100 milhões daqui a 5 anos seria a mesma coisa que vender a 33 milhões hoje. Então você precisa entender que o valor da sua empresa e o quanto vale a pena você vender depende de quanto tempo você vai levar até chegar lá, ok? Então se eu quero preparar a minha empresa para ser vendida, eu deveria pensar nesses três fatores. O que eu devo fazer para maximizar o preço, torná-la mais atraente, ter um processo competitivo, atingir múltiplos maiores, mas de uma maneira muito eficiente, alocando menor quantidade de recursos possível, seja dívida, seja equity, seja lá o que for, tá certo? E de preferência gerando caixa, que aí eu consigo financiar o meu crescimento com capital próprio. E o terceiro ponto, que é reduzindo também o tempo que isso vai olhar. No final do dia, não é nem a margem da venda ou o preço da venda, é o retorno sobre o investimento que foi feito pelos acionistas, tá? É muito interessante observar
sob essa ótica. Até onde eu sei, isso é uma teoria minha, mas eu acho que faz sentido, senão não estaria trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Se a gente for aterrissar um pouquinho isso aqui, tá? Onde que eu começo? Primeiro, pegando esses 3 fatores. Como que eu faço? Eu vou disponibilizar para vocês depois esse artigo, tá? Que ele também destrincha um pouco, traz até alguns exemplos dessa questão da flutuação do valor do dinheiro no tempo. Mas, Rodrigo, como que eu faço para ter um preço superior? Primeiro, eu preciso entender quais métricas que realmente geram valor para o comprador no futuro. Algumas empresas é EBITDA, algumas empresas é market share, é receita, algumas empresas é quanto eu transaciono dentro da minha empresa, algumas empresas vão olhar a base de usuários, enfim. Eu tenho que entender quais métricas que importam que vão ser precificadas lá na frente, beleza? Raridade gera competição, então se eu consigo criar uma solução que ela é única no mercado para uma série de compradores, se esses caras só têm um alvo para atacar, óbvio que isso é um cenário meio hipotético, mas provavelmente eu vou conseguir capturar um valor acima. Raridade gera competição, competição gera preço superior, beleza? E redução de riscos geram menos descontos. Então eu tenho um sistema, uma governança, uma gestão mais robusta na minha empresa, sem dúvida nenhuma vai se reverter num preço, num valor pago acima. Legal? Segundo grande ponto, então, segundo grande fator, otimizar recursos. Como que eu faço isso para otimizar recursos? Primeiro, ter um planejamento que me gere tomada de decisão inteligente. Pô, cara, se eu sei quem eu tenho que atacar, etc., por exemplo, eu vou investir só em canais que dão maior ROI, tá certo? Então a gente precisa ter planejamento, tomar decisões inteligentes, não que gerem mais faturamento apenas, mas que impactem aquelas métricas que importam para o comprador que eu falei lá atrás. Uma governança que gera confiança e previsibilidade. Na hora que eu for olhar para o meu marketing, para minhas vendas, etc., eu preciso entender, eu estou trazendo, eu tenho confiabilidade nos números para tomar decisões que vão me evitar desperdícios de recursos, tá? Então isso é muito importante. E também é fundamental, dentro desse pensamento de otimizar recursos, que eu tenha foco. Gerar ROI superior está intimamente ligado a ter foco no meu cliente, na minha proposta de valor, em menos canais de crescimento, mas que sejam mais eficientes, especializar o meu time, minha operação em fazer menos coisas, tá certo? Né? A repetição, ela costuma trazer especialização. Então, o foco, né, uma das essências da estratégia, eles têm também a otimizar os recursos empregados ali. Legal? E o terceiro ponto é que essa redução de tempo, até eu fazer uma saída, se eu estou planejando uma empresa para isso, acho que tem uma coisa muito legal, que é eu ter um processo de relacionamento com o mercado, ou até de busca, de hunting de potenciais compradores ativos. Não ficar esperando o momento certo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Não, por que eu não posso estar em contato constante com o mercado para entender e às vezes até estar aberto para ouvir propostas a qualquer momento, tá? Muito cuidado com essa história. Eu só vendo quando estiver valendo 100 milhões. Muito cuidado. Reflita o seguinte, qual valor vale a pena eu vender hoje? Ano que vem faz a mesma reflexão, no outro ano faz a mesma reflexão. A busca é muito mais por quanto que vale a pena eu vender hoje do que qual que é o momento de máxima. É tipo tentar acertar topo de ação esse negócio. Então, cuidado com isso. Tem um processo de relacionamento e hunting constante, eu acho que é muito importante. Você ter uma preparação da sua empresa e uma assessoria também vão te ajudar a você ter um processo menor. Olha que coisa interessante, pessoal. Pensa que, lembra o caso que eu falei? 25% de taxa de desconto ou 20% de custo de capital, não é uma coisa tão absurda pensando no cenário Brasil. Algumas empresas levam 2 anos para ser vendidas. Se eu consigo reduzir esse prazo de 2 anos para 6 meses ou para 9 meses, cara, eu estou ganhando um puta dinheiro nessa transação que as pessoas não quantificam. Então, esteja preparado, tenha bons assessores para que eles te ajudem a fazer isso não só da melhor forma, mas também da maneira mais ágil, garantindo sua segurança. É óbvio, tá? E também, o que mais demora normalmente nesses processos de M&A é a tal da auditoria ou da due diligence. Torne a sua empresa auditável, tá? O caminho para ser sempre auditável, manter uma contabilidade organizada, não ficar tendo aí uma série de CNPJs, etc. Tudo isso vai tornar o processo de M&A e de auditoria mais moroso, tá? Beleza, pessoal? Então, reflitam sobre esses pontos. Aqui no artigo que eu vou disponibilizar para vocês, que eu escrevi, tem aqui um framework, um passo a passo para você poder ler e começar a refletir na sua empresa e aplicar de forma prática, tá bom? Acho que o vídeo aqui, o principal objetivo é trazer essa provocação para vocês. Se você quer planejar a sua empresa para ser vendida no futuro, comece talvez a pensar nela um pouco como o
produto ser vendido e o que o comprador valoriza, quais são os atributos de valor de um potencial comprador, e aí a gente parte para o nosso planejamento estratégico. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, se vocês têm alguma crítica, algum questionamento, deixa um comentário aqui embaixo. Vou deixar, acho que no link ou em algum lugar desse vídeo aqui também, o artigo. E espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.